a essa nossa célula. E, além disso, vai possuir estrias. O que são essas estrias? As estrias são achados da histologia, que são apresentadas através de uma organização dessas proteínas de movimento, actina e miosina. Só que nesse caso, a actina e miosina vão se organizar junto a outras proteínas para formar o que nós chamamos de sarcômeros. Sarcômeros, uma grande estrutura formada por proteína, permite o deslizamento dessas actinas e miosinas de forma mais rápida, tá certo? Quase que instantânea, ok? E isso propicia a contração rápida, tanto da musculatura estriada esquelética quanto da musculatura estriada cardíaca, tá certo? A diferença, um ponto interessante é que quando a gente vai para a musculatura que constitui os órgãos do trato gastrointestinal, do trato urinário, como a bexiga, até do próprio útero, certo? Obviamente além de outras regiões do corpo, mas eles são formados basicamente por um terceiro tipo de musculatura que nós chamamos de musculatura lisa, porque não possui estrias, ou seja, não possui aquela organização básica de sarcômeros. Significa que não tem proteína de movimento? Não. Vai ter actina, vai ter miosina, só que elas não são organizadas naquelas estruturas sarcomerais, ou seja, nos sarcômeros, e dessa forma, quando eu tenho um processo ou tenho uma estimulação dessas células através das suas sinapses, né? Essa célula, ela vai contrair, mas como ela não tem o sarcômero, ela contrai lentamente, porque primeiro ela tem que alinhar a miosina e a actina em forma de rede e depois fazer um processo de contração, ok? Por isso que a peristalse, ela se torna lenta em relação à sua contração, tá certo? Dessa forma, esses aspectos que a gente acabou de evidenciar, eles são presentes. Amo esse computador. Pronto, voltou aqui. Eles são presentes nesse quadro, tá certo? Onde a gente trabalha justamente cada aspecto desse. Desde a presença de estrias, que é observada no esquelético, no cardíaco e não no liso, tá certo? Até o núcleo, até características relacionadas ao núcleo. Então, como eu falei para vocês, o estriado esquelético, ela vai ter uma forma filamentar que chega até 30 centímetros. São células gigantescas, tá certo? E por isso precisa de vários núcleos, porque o metabolismo dela também vai ser acelerado. Nesse caso, vai precisar de vários núcleos associados a essas fibras. No caso da cardíaca, a gente não tem a presença de tantos núcleos, porque são fibras menores. São filamentares também, mas menores e ramificadas, tá certo? Em forma de Y. Por isso que geralmente estão associadas a 1 a 2 núcleos centrais, tá certo? E na espécie humana, obviamente. Em espécies em outros animais maiores, isso vai variar, tá certo? Enquanto a musculatura lisa vai apresentar apenas um núcleo central, até porque o metabolismo é menor, a necessidade é menor também, ok? E aí, dessa forma, a gente encontra uma característica importante aqui, que é o contexto da voluntariedade em relação à ação muscular. Então, a gente observa que a musculatura estriada esquelética, ela é voluntária. Então eu tenho, ao falar com vocês, ao ficar em pé, ao beber água, ao escrever, ao digitar, eu estou desenvolvendo ações voluntárias, ações que partem de uma área do córtex cerebral, que é o M1, né, a área motora primária, e vai passando pelo trato piramidal, segue pela medula e chega ao grupo muscular que eu quero contrair para realizar aquela ação. Isso é algo planejado, isso é algo voluntário, tá certo? Só que eu tenho movimentos que são coordenados pelo sistema nervoso autônomo e não somático. Esses movimentos, eles estão, obviamente, centrados na regulação involuntária autônoma das minhas vísceras, como o coração, por isso que o controle é involuntário, e também como as vísceras de forma geral, tá certo? Formadas por esse nosso tecido muscular.
ok? Que são controladas pelo sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Okay? Então, a gente tem essas diferenças relacionadas a esses tipos de tecidos musculares, obviamente. Isso nos leva a uma outra coisa também, em relação à nossa atividade pré-aula, que são essas duas questões a serem trabalhadas aqui. Questão A. Quais os principais mecanismos patogênicos relacionados à sensação dolorosa? Mas, quais os principais mecanismos patogênicos relacionados à sensação dolorosa da fibromialgia, localizando anatomicamente os pontos de gatilhos, né? Quais foram os principais mecanismos patogênicos que vocês encontraram da fibromialgia? Aumento da sensibilidade, sensação de dor. Exato. A origem dela? Genética, estresse, Sensibilização central. Exato, né? Todos esses, na verdade, a fibromialgia ainda é uma doença que ainda está em estudo e não tem uma fisiopatologia ainda certeira em relação à sua origem, tá certo? Então, ela é complexa, é multifacetada, ela não tem uma fisiopatologia ainda compreendida completamente, tá certo? Isso são hipóteses relacionadas à origem dela, desde a sensibilização central, como vocês viram, certo? Em relação como a gente viu há 2 semanas atrás, na medula espinal, naquelas modificações estruturais da medula espinal, é uma característica dessa sensibilização central, está relacionada a essa fibromialgia também, tá certo? Assim como alguns estudos apontam para distúrbios do sono, tá certo? Alterações neuroendócrinas de forma geral, tá certo? E fatores também psicossociais, estresse também vai estar associado a isso, ok? Muito bem. Além disso, pede-se os pontos de gatilho do qual está estabelecido, ou esses pontos de maior sensação dolorosa ao toque dessas pessoas com fibromialgia, que se estendem desde a região, occipital, chegando para a região supra-infraclavicular, tá certo? As articulações de modo geral, principalmente a região da pelve e a parte interna do joelho, são os pontos de gatilho mais afetados, são os pontos de gatilho que são ou as regiões mais observáveis com esses pontos de gatilhos, tá certo? Bora lá, senhores e senhoras. Pronto. E aí, dessa forma, vamos trabalhar essa nossa segunda questão. Como funciona o fuso neuromuscular e qual neurotransmissor é envolvido? Como funciona? Que danado é o fuso muscular? A gente fala neuromuscular, mas pode ser chamado também de fuso muscular, tá certo? Geralmente eu chamo de fuso muscular. Mas como funciona esse fuso muscular? O que danado é esse fuso muscular? Bora ver. Vou pegar aqui, olha só, uma coisa importante para vocês. É um halter, tá certo? Eu estou manipulando esse halter, movimentando ele para baixo, para cima, tá certo? Mas ao pegar ele, ao estabilizar ele aqui, eu estou contraindo uma série de músculos. Essa contração, tá certo? A gente chama de, o processo de contração e de estabilização dessa contração, a gente chama de tensão muscular. A força que é desenvolvida através da contração muscular, né, para a realização de uma determinada atividade. Okay? Então, cada músculo vai ter a sua tensão muscular. Okay? Quando eu pego esse halter aqui e pego esse outro aqui, esse outro aqui, né, qual é o mais pesado? Obviamente o amarelo, né? Por quê? Mesmo de olho fechado, eu sei que esse é o mais pesado. Por quê? Quando eu movimento ele, quando eu pego ele, eu faço mais força. Mas como eu faço mais força? Essa percepção vem da onde? Essa percepção que eu faço mais força vem do córtex cerebral, tá certo? Mas ela parte do próprio músculo.
inicialmente por receptores que existem aqui no músculo. Então eu estou fazendo mais força aqui, o músculo está tensionado mais aqui, tá certo? E esses órgãos aí são responsáveis por levar essa sensação para o nosso córtex cerebral. Eu tenho uma tensão maior aqui do que aqui, e dessa forma eu tenho a percepção de que eu estou levando mais peso aqui do que aqui, tá certo? Assim como também algumas alterações relacionadas à marcha, à posição da pessoa, o fato ou o movimento que a pessoa vai fazer, ou a percepção que a pessoa está caindo, tá certo? São fatores que estão relacionados a isso também, ok? A estabilidade desse nosso músculo. Só que aqui, ó, é a representação de um músculo em si, e esse receptor sensorial que é responsável por detectar a tensão ou o estiramento muscular, ele é o nosso fuso muscular, tá certo? Esse é o fuso muscular. Como é formado o fuso muscular? Primeiro, eu tenho uma divisão clara em relação às fibras que constituem o músculo. Tem dois tipos de fibras que constituem o músculo. As fibras que são chamadas de extrafusais e as fibras que são chamadas de intrafusais. Qual dessas duas formam o nosso fuso muscular? As intra ou extrafusais? As intras, né? Muito bem. As intrafusais, que são essas daqui, ó, obviamente elas vão formar o fuso muscular. E por quê? Porque elas são chamadas de intra? Porque essas fibras, elas são envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo que separa as fibras intra das fibras extra. Então é bem tranquilo determinar onde eu tenho fibras intrafusais e extrafusais através da histologia, tá certo? Então essas são as fibras intrafusais e olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho uma divisão em relação à própria fibra intrafusal. Eu tenho fibra intrafusal, as fibras contráteis, aqui a porção contrátil, tá certo? Aqui e aqui, a porção que eu tenho sarcômeros, tá certo? E aqui, a região não contrátil, a região que não vai se contrair, que eu não tenho sarcômero. E é nessa região que eu não tenho sarcômero, que eu não tenho contração, que eu vou ter a disposição, ou seja, o processo de enrolamento mesmo, né, desses dendritos que vêm desse neurônio azul. Esse neurônio azul representa o neurônio aferente, neurônio sensitivo, tá certo? Esse é o neurônio sensitivo que forma essas fibras espirais que enrolam sobre essa porção não contrátil. O que isso representa em relação àquilo que eu acabei de falar para vocês? Eu pego aqui, ó, e mostro justamente essas fibras extra e intrafusais. Aqui, fibra extrafusal, músculo propriamente, certo? Tendão, e aqui o ventre muscular. E aqui a separação só das fibras intrafusais. A porção contrátil, tendão e no meio uma porção não contrátil, tá certo? Nessa porção não contrátil, olha só o que está enrolando nele, é o dendrito do neurônio sensitivo. Esse dendrito do neurônio sensitivo enrola na porção não contrátil e olha só, ele é responsável através da carga disposta nesse músculo, ele vai estirar, ele vai alongar, certo? E conforme essa porção não contrátil alonga, se distende, ele puxa também, distende também essa fibra neuronal, esse dendrito, que vai acompanhar a forma dessa nossa porção não contrátil, como a gente observa aqui. Então eu tenho, ó, o fuso muscular inteirinho, bonitinho, a porção não contrátil dele aqui, estou desenvolvendo carga aqui, ó, não, ele está estável, está relaxado, o músculo está sem contrair e sem alongar, tá ok, tá certo? Quando eu pego aqui, ó, eu pego e puxo o músculo. Ao puxar o músculo, eu distendo, nesse caso, eu estiro essa região não contrátil, e isso vai estirar também quando ficar a forma do nosso dendrito. Vai despolarizar ele, vai causar um potencial de ação, certo? De membrana, ok? E vai levar isso
lá para o corpo neuronal, tá certo? Para formar um potencial de ação, ok? Então a gente tem aqui, através do estiramento desse fuso, uma despolarização dessa célula nervosa que leva essa informação para a medula, para o encéfalo, e aí eu tenho a percepção do estiramento. Ou eu posso ter um reflexo, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, tá certo? Eu também tenho, como eu falei para vocês, a ação inversa. Então, a ação de contração. Quando eu contraio o músculo, eu também modifico um pouquinho a forma dele, e isso dá a percepção de que aquele músculo ele está contraído. Então, não é só para o estiramento em que esse fuso ele tem a sua função. É o estiramento também e a contração da musculatura, tá certo? Como eu demonstrei para vocês, ok? Tranquilo, senhores e senhoras? Muito bem, certo? Professor, e o neurônio motor? Esse daqui, ele vem só depois. Então, o azul é o neurônio sensitivo, o amarelo representa os neurônios motores, que vão tanto para as extrafusais. Eu não tô né? vendo amarelo, não, eu tô certo. Isso não é amarelo. Ah, é porque eu tô sem óculos, tá certo. Tá bom, professor. Confie em mim, isso aqui é um laranja, tá certo? Para chegar ao meio termo. Então, isso aqui, ó, laranjinha, neurônios aferentes em buquê, Ah, tá. certo? Então, ou seja, isso aqui são neurônios motores, tá certo? Neurônios motores relacionados ao movimento, ok? Muito bem. Então, ó, dá para ver que os neurônios motores, eles não estão na porção não contrátil. Eles só se encontram na porção contrátil, porque eles estão relacionados à contração do músculo, ok? Diga. Bora lá. Aí você falou que o motor está na intra e extra fusão? Exato. O motor tanto está na extra fusal quanto na intrafusal. Só que o motor está na intrafusal nas porções contráteis, como a gente vê aqui. Na porção não contrátil só tem neurônio aferente, só tem neurônio sensitivo, tá certo? Ok. Muito bem. Dessa forma, senhores e senhoras, temos como objetivo diferenciar os componentes de uma célula muscular estriada esquelética. A gente já fez mais ou menos isso, né? Agora, relacionar o processo de contração muscular e os órgãos que pertencem, no caso, aonde pertence esse tecido muscular, né? Sintetizar os mecanismos de ativação de receptores sensoriais presentes no músculo estriado esquelético e analisar os músculos do tronco que atuam no símbolo superior. Tá certo? Tá cortadinho aí, mas é no nosso ombro, ok? Principalmente, é o nosso foco, tá certo?